Prefeitos da macro-região se reuniram na tarde de ontem em Ribeirão para um manifesto contra a queda nos repasses do ICMS e FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Cidades vizinhas já baixaram decreto de contenção de gastos. Prefeitos do consórcio de municípios da Mogiana se juntaram para pedir socorro. Segundo o levantamento apresentado no manifesto, mais de 51% das cidades brasileiras estão no vermelho. O encontro foi motivado pela queda no repasse do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que o governo federal faz para as prefeituras do país todo. Essa queda representa em torno de 30% para os municípios. Ou seja, tem município que chega hoje até 18 milhões de perda até o final desse ano. Então isso realmente é impactante e é muito preocupante. Percebemos que muitos municípios já estão cortando principalmente coisas básicas como limpeza pública, algumas situações, alguns repasses que são para a educação. Até a própria alimentação pode ter algum problema aí em relação a alguns municípios. Ou seja, a maioria com certeza vai ter aí um problema muito sério. Segundo o presidente do consórcio de municípios da Mogiana e prefeito de Rincão, pelo menos 15 estados já declararam estar em situação difícil para administrar. 1.400 cidades podem parar completamente e manter apenas serviços essenciais. Essa é a preocupação dos prefeitos da macro-região. Taquaritinga, Pradópolis e São Simão baixaram decreto de contenção de gastos porque a redução no repasse do FPM foi milionária nos últimos meses. De junho até agora, quase 2 milhões de reais. Um orçamento de 75 milhões é muita coisa. A menos? 2 milhões a menos? 2,5 milhões a menos em 2, 3 meses aí. Então é muita coisa. Infelizmente é preocupante, até com medo de não conseguir pagar a folha de pagamento. Isso todos os prefeitos estão falando assim, não é só São Simão, é o Brasil todo, até no Nordeste, mais de 15 estados lá, né, que entraram em greve. E espero que não aconteça aqui no estado de São Paulo. Né? Fomos um dos primeiros cidades da região a baixar um decreto de contenção de gastos, né? E todos os diretores são semanalmente chamados para a gente priorizar os gastos, para que a gente mantenha os gastos essenciais, né? Que é uma atenção boa na saúde, na educação também, e limpeza da cidade, né? Com esse decreto, o que o senhor cortou? Eu reduzi muita coisa, viagens, obras que a gente tinha planejado em iniciar, nós deixamos de fazer. Então, muita coisa assim, que a gente viu que poderia cortar, nós estamos cortando. É claro que é hora de apertar o cinto, já vimos apertando há muito tempo, nós cortamos todas as horas extras, estamos enxugando a máquina naquilo que for possível, as obras estão paradas há 10 meses, não se toca mais obras, infelizmente não temos verba para comprar cestas básicas e estamos trabalhando com o trivial só, o mínimo possível sustentável. Estamos renegociando dívidas com fornecedores, dívidas das quais nós não tínhamos e que começou a vir acumulado a partir da queda, quando a gente sentiu o efeito lá em maio, junho, e isso se agravou a partir de agosto, né? Então, dentro dessas condições, o município está tomando todas as medidas mais cautelosas possíveis para que a gente não chegue a um colapso. Hoje o município de Guará tem perdido, né, a arrecadação, né, tem caído a arrecadação do FPM, né, do Fundo de Participação dos Municípios, na totalidade de quase 600 mil reais nos 4 últimos meses. Fica muito difícil, né? Precisamos, às vezes, até cortar serviços essenciais e priorizar aquilo que vem de frente ao bem da população. E os municípios que ainda não estão em crise estão preocupados com o orçamento para o ano que vem. No caso de Batatais, a grande preocupação é que com essa queda, que a todos os meses vem acontecendo e até o final do ano, neste mês de setembro até o dia 30, todos os municípios têm que entregar para as câmaras municipais o orçamento, a previsão orçamentária é para o ano de 2024, então a nossa preocupação é a possibilidade de não poder fazer os investimentos necessários devido à queda de arrecadação. A gente já vem fazendo esse trabalho de gestão, tentando equalizar essa queda de arrecadação, mas nós estamos bastante preocupados porque
uma vez que em 2024 a previsão é de ainda maior a queda, né? Então isso nos preocupa bastante e o que a gente quer realmente é esse apoio do governo federal e estadual para que a gente não tenha que poder restringir algum serviço público. Tudo isso que os prefeitos estão passando tem relação com a queda no ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e também do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que é uma associação do imposto de renda com o imposto sobre produto industrializado. Houve uma queda no imposto de renda dos grandes empresários, das grandes empresas. Então, houve essa queda do imposto de renda. E, consequentemente, houve um aumento do recebimento do imposto de renda para as pessoas. Então, isso acaba realmente impactando o governo federal, que ele tem que repassar, né, para os municípios e estados. Com certeza, a ponta da linha são os municípios e é o que mais vai sentir. Já estamos sabendo que o governo atual ele recebe um orçamento feito pela gestão anterior, mas que é preciso repensar essas questões orçamentárias, elevar inclusive esses repasses para os municípios, aumentar, se possível, os repasses para que nós consigamos, cada município, neste ano, honrar com seus recursos. Nós estamos, inclusive, por causa do ICMS, que é o maior imposto que compõe o Fundeb, né, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, nós também estamos tendo queda no Fundeb. Todas as demandas apresentadas aqui serão levadas numa convenção em Brasília nos dias 13 e 4 de outubro pela FENACOMP, Federação Nacional de Consórcios Públicos. Os prefeitos esperam ser ouvidos para que essa crise seja amenizada. Lá nós vamos discutir essa situação diretamente com quem? Com os ministros que lá estarão presentes, que nós convidamos, pelo menos a maioria, Haddad principalmente, e, no caso, estará presente o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então nós vamos cobrar realmente ali presente essa situação e outras mais, como a saúde, educação, social. O que vocês querem? Realmente o que a gente percebeu que o repasse de 2,5 bilhões, que é o que foi prometido para o Brasil, ou seja, não é o estado de São Paulo, isso não vai ser o suficiente, né? Nós percebemos que tem cidades aqui que vai receber R$300 mil. Então, 300 mil para uma cidade de 10 mil habitantes, por exemplo, que é na cidade de Rincão, não é o suficiente para que a gente faça aí os complementos necessários. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. E para falar mais sobre toda essa situação, conosco está o doutor Álvaro Gradin, advogado, já aqui no nosso núcleo de jornalismo. Muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Olá, essa queda de cerca de 30% no repasse do fundo de participação dos municípios, a gente está falando aí que tem cidade com 18 milhões de reais de perda até o fim do ano, de fato números impactantes, né? Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, existem duas explicações para isso. A primeira é a jurídica. O Fundo de Participação dos Municípios, ele está previsto no artigo 159 da Constituição Federal. E ele prevê o repasse de 24,5% do que foi arrecadado com imposto de renda e imposto sobre produtos industrializados. Se há diminuição da arrecadação, consequentemente, há uma diminuição do repasse para esses municípios. A segunda explicação é a diminuição da população. O IBGE, no censo de 2022, demonstrou que houve uma diminuição significativa do número de habitantes. E esses repasses são feitos tomando por base o número de habitantes. Então, se justifica, desse ponto de vista, essa diminuição dos repasses feitos aos municípios. Mais de 51% das cidades brasileiras estão no vermelho. O que pode acontecer? A gente está falando, talvez, de um colapso nacional? Olha, eu não usaria essa palavra, né, porque, na realidade, o que está acontecendo é uma ressaca. É uma ressaca do período da pandemia. Nós passamos por um período extraordinário, onde os municípios receberam repasses extraordinários do governo federal, porque o governo federal foi impedido de fazer a política pública de combate ao Covid, e o STF determinou que os estados e municípios o fizessem. Então, o governo federal tentou repassar o máximo de valor possível para esses municípios. Os gestores públicos, eles têm a ideia equivocada de que eles têm o direito inalienável de aumentar constantemente o valor do orçamento que eles administram. E, na realidade, não é assim. O orçamento público precisa refletir aquilo que a sociedade produz. Se esse orçamento público passa a aumentar demais, começa a diminuir a arrecadação.
Outro motivo da crise dos municípios é a queda do ICMS, que é aquele imposto, né, de circulação de serviços e mercadorias. O senhor já até pincelou um pouquinho esse assunto. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais dessa relação, doutor. Olha, o ICMS, na realidade, não é que ele diminuiu em todas as mercadorias. Só diminuiu o ICMS na arrecadação dos combustíveis, que foi passada uma lei federal que diminuiu, que limitou a 18% o ICMS estadual em todo o território nacional. Alguns estados cobravam 30%, outros 24%, como São Paulo. Isso só se limitou a 18%. Então, a arrecadação do ICMS também diminuiu. Então, consequentemente, esse repasse também vai diminuir. Como eu disse, precisa se readequar a essa nova situação econômica. A relação disso tudo se chama curva de Laffer. Esse é um fenômeno econômico que todo gestor público deveria conhecer. Se eles não conhecem, procurem saber logo. Quando você aumenta impostos, você tira dinheiro da sociedade, consequentemente, você tira dinheiro de investimentos feitos e só investimentos é que geram crescimento econômico e empregos. Com a eleição de um governo que não gera confiança no empresariado e um poder judiciário que cria insegurança jurídica a todo instante com decisões absolutamente dissociadas do que prevê a lei, automaticamente se diminuiu também os investimentos do setor privado, se diminuiu a quantidade de geração de empregos. Hoje o empresário ele prefere muito mais manter, se ele tiver esse recurso, ele manter esse recurso investido numa aplicação financeira que está lhe rendendo 13% ao ano, do que ele empreender numa atividade onde ele assume um risco de um governo que não dá nenhuma credibilidade e um judiciário que cria insegurança e assumir o risco do comércio. É muito preferível, então, que esse dinheiro fique bem guardado e longe das mãos desses gestores. Doutor Álvaro Gradinho, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima, doutor. Obrigado, igualmente.